Estamos aqui para falar mais um conteúdo sobre história da arte. O professor Dante Velloni está aqui do meu lado. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Pessoal, então nós vamos, em vez da gente começar com perguntas aqui minha e direcionar e eu monopolizar o professor Dante Velloni, já vamos começar com uma pergunta aqui do pessoal da plateia. Qual é a relação de arte paleocristã até Constantinopla? E a sua pergunta diz respeito à arte paleocristã em relação a Constantinopla. Nós temos que lembrar, e eu vou fazer aqui, é difícil, eu vou tentar sintetizar. Eu não sou uma pessoa, eu sou um pouco prolixo às vezes, eu sei disso. Por isso, nossas aulas no curso, no programa História da Arte, nossas aulas são tão longas, né? Por exemplo, esse período bizantino, no qual a gente vai fazer essa transição, nós temos a arte paleocristã e temos depois a arte bizantina. São horas, né? E mesmo assim, às vezes, a gente sente que, puxa, será que poderia ter mais alguma coisa? Mas digo aqui para você, rapidamente. Nós temos que começar pelo Império Romano, por isso nós trabalhamos cronologicamente. Espero que facilite seu entendimento na minha colocação cronológica, que é a metodologia que adotamos. Nós temos que pensar em termos de Império Romano. O Império Romano começou, desculpa, em 27 a.C., ok? Mas há 500 a.C. havia a República, que também produziu excelente material, maravilhas da arte. Estou tentando ser breve, rápido e sucinto. O Império Romano, à medida que passa em todo o império, todo poder imperial, ditatorial, democrático, toda a vida política, elas têm uma ascensão, um topo de estabilidade e queda. Não tem outra possibilidade. Ninguém permanece no topo. O Egito ficou por 2000 anos, mas chega uma hora que acabou, e acabou com o Império Romano, né? Acabou com a chegada do Império Romano. Mas, enfim, voltando ao Império Romano, ele tem uma ascensão incrível, um topo. No ano 117 é o ápice do Império Romano, e depois o Império Romano começa a declinar. Nesse declínio, abre-se espaço para as invasões bárbaras, que no século II depois de Cristo, ou vamos dizer já, passando para em 250 depois de Cristo, os povos bárbaros germânicos, especialmente, aqueles que o Império Romano não conseguiu dominar, eles começam a descer. O Império Romano tentou subir, né? Vamos pensar no mapa. Aliás, uma das coisas importantes, e vocês que frequentam o nosso curso já perceberam que história e geografia, no nosso caso, tem que ser assim. Eu acredito nessa união, porque nós entendemos melhor a história se soubermos onde foi. Quando a gente sabe, mas onde também é importante. Então, nós temos que lembrar um pouquinho o mapa ali da Europa. Aliás, nosso trabalho tem uma tendência eurocêntrica, sim. Esse período nós estamos falando de Roma. Roma é Europa. Então, é eurocêntrico, sim. Bom, aí os romanos tentaram invadir onde hoje é a Alemanha, a Áustria, e os bárbaros eram fortes, poderosos belicamente também, e resistem, não deixam eles que subissem. Pode ver que no mapa, no desenho da expansão do Império Romano, e isso eu mostro muito bem no nosso curso, no nosso programa História da Arte Online, mostro com detalhe, onde é hoje a Alemanha e a Áustria, os romanos não conseguiam subir, invadir e tomar também. O rio Rubicão, a história de passar o Rubicão, que é uma expressão usada até hoje, foi quando César mandou construir uma ponte no Rubicão, e construiu com uma tecnologia incrível, César, 50 aproximadamente antes de Cristo, e atravessa o Rubicão, que é um rio que vai invadir os germânicos. Mas vamos parar por aí, vamos voltar.
Os germânicos, no século II e III, começam a descer e invadir, especialmente por cima da Itália, onde hoje é a Lombardia, região de Milão, por exemplo, ultrapassando os Alpes. Nessa descida, as cidades começam, os bárbaros visigodos, ostrogodos, lombardos, tanto que Lombardia vem de lombardo, que eram também chamados genericamente bárbaros. Enfim, nossa, eu não consigo, eu tenho que falar isso, mas eu vou procurar ser mais breve. Eles invadem, o Império Romano começa a se enfraquecer. Em 323, tem alguns que dizem que é 332. Então, veja lá, mas é 323. Constantino muda a capital do Império Romano. Por quê? Porque ele via que a Península Itálica estava em decadência, em termos de mercado, em termos de expansão, não expandia mais e perdia. Ele vai mudar por uma região que era muito expansionista, que estava em plena expansão, que é a região onde hoje é Istambul. E ele estabelece um ponto estratégico, geográfico, que é o Estreito, que é o Estreito de Bósforo, onde passa para o Mar Negro. O Mediterrâneo passa para o Mar Negro. E ali é estreito, ali tem o que... É onde tem a ponte, hoje tem uma ponte de Istambul que atravessa o Ocidente para o Oriente. É essa ponte que separa, hoje tem ponte. Então ele fica nesse ponto estratégico que coordenava todo o trâmite de navegação e comércio ali. Então ele vai para aquela cidade, que hoje é Istambul, que se chamava Bizâncio. E por isso a arte que se fez ali chamou-se bizantina. Certo? Portanto, e bizantino para nós tem o significado de cristão. Mas vamos ver antes, por que o paleocristão? O que é o paleocristão? O paleocristão é aquele que pretende ser, é o protocristão, é aquele que virá a ser. A arte tinha a arte romana, que era profana absolutamente. Quando eu digo profano, isso não vai aqui nenhum significado de juízo qualitativo. Profano porque não é cristão, é nesse sentido, sabe? Porque não é religioso. É profano porque não é religioso, especialmente no sentido cristão. A arte era feita assim. Os cristãos que ocuparam, agora também não vai dar tempo de falar por quê, como, e no nosso curso isso é dito com muita clareza. Mas os cristãos que estavam nessa região, na Península Itálica, isso é a Península Itálica, onde é a Itália hoje, né? Eles incorporam a estética romana do Império Romano, que é profana, vamos dizer, profana porque não tem cunho religioso, e adaptam para uma linguagem religiosa. Então começam a aplicar, a reproduzir imagens contando a história dos testamentos, né? Contando histórias bíblicas, histórias religiosas. Então, ao contrário de colocar um soldado, eles colocam um pastor que toma conta das ovelhas, que seria Jesus. Eles colocam, por exemplo, Maria, Jesus criança. Os primeiros afrescos paleocristãos, e se você falou disso, e você está aí estudando História da Arte, Eliana, possivelmente você saiba disso, é uma Madonna com a criança, com Jesus. Uma representação, um afresco. Numa catacumba. Também não dá aqui, no nosso curso tem um módulo só de catacumba, né? Inclusive conheço as catacumbas lá, entrei lá embaixo nos cemitérios subterrâneos de Roma. Enfim, desculpa, eu estou contando porque eu sou muito curioso e eu gosto de ir lá no local. Eu vou no local. E nós temos, inclusive, um tópico específico sobre as catacumbas, falando da arte paleocristã.
porque é uma arte que vem antes da arte cristã, que é chamada bizantina. Portanto, a paleocristã, ela se desenvolve na Itália, especialmente, mas lá em Istambul, pelo fato, Istambul, hoje, lá em Bizâncio, passou a ser Constantinopla, porque Constantino era o imperador, e ele dá o nome na cidade de Bizâncio, ele muda para o nome dele. Cidade de Constantino, Constantinopla, né? Se fosse eu, Dante, imperador, eu colocaria Dantinopla, só para fazer um jogo aí. Mas lá a arte toda já é, porque Constantino libera vamos dizer, autoriza o cristianismo como religião praticamente oficial do Estado. Ele libera, porque até então, antes dele, a religião cristã, ela não era perseguida, ela foi perseguida só durante um tempo. Eu falo também muito bem isso no curso. Só no período Nero, por causa do incêndio, ele atribui aos cristãos que não queriam idolatrá-lo. O imperador queria todo mundo idolatrasse. E aí tem uma perseguição, sim, aos cristãos, quando eles vão ser jogados lá na arena, para os leões, aquela coisa. Só é um período, isso não é sempre. Até porque todo mundo sabia que lá embaixo das catacumbas eles tinham o culto. E o Império Romano estava preocupado com eles. É um pessoal de baixa estirpe, os cristãos daquela época. Só que aí começa a crescer, a ponto de a mãe de Constantino ser cristianizada. Ela foi batizada. Ok? Bom, enfim, a relação é essa. Daí, o paleocristão se perde na história, ou ele permanece igual, portanto, na história, quando os fatos se mantêm iguais, a história começa a selecionar qual é o fato novo, qual é o fato diferente. E o fato diferente vai ser a arte bizantina, aquela arte das basílicas, aquela arte que você conhece, que tem o Cristo Pantocrator. Cristo Pantocrator, que tem a mão, eu explico também a mão, o que é a mão sempre assim, segurando aqui um testamento. Professor, o senhor indica o livro do Gombrich? Sim, rapidamente aqui. Fica aqui você. Claro. Márcia, o Gombrich é um bom livro. Em tradução em português, ele é um bom livro. Não se esqueça que existe também Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte, para quem quer aprofundar-se, também excelente, que abrange, que aborda de outra maneira. E também o Jansson, que também tem a História da Arte de Jansson, também é muito bom. Mas o Gombrich parece que é um dos mais acessíveis e bem razoáveis. Nós temos um autor brasileiro, eu não vou me permitir citá-lo aqui, porque eu vou fazer uma crítica. Um autor brasileiro aqui se equivoca demais nas suas colocações. Então, prefira o Gombrich, Jansson ou Hauser. Pessoal, eu vou comentar uma coisa particular, que esses livros são super interessantes, aprofundados, mas às vezes a pessoa compra o livro, deixa na estante, porque ele é tão grosso, né? Que, são livros... Se ela ficar aí, eu mostro para ela. São livros para pesquisadores. E tem gente que aprende com livros, mas tem gente, como eu, que também aprende muito com pessoas, né? Então eu aprendo muito com pessoas, porque o Dante ele já digeriu toda a história da arte e faz essa cronologia, serve a gente de bandeja para que a gente deguste a história da arte sem ficar se perdendo, porque uma coisa é você se debruçar para estudar, né? Ir arriscando, ir fazendo as associações, etc. Outra coisa é você ter já isso mastigado, que é que o professor entrega no programa História da Arte Online. Se uma coisa que me instiga é conhecimento. Se me instiga conhecimento e a possibilidade de transmissão desse conhecimento para os outros. Então, eu fiz uma correria, eu estou no meu ateliê, e busquei aqui uma pequena amostra e apresento para vocês aqui os livros. Eu começo... Tudo bem. Eu começo pelo
aqui, pelo que você falou, que é o Gombrich. Esse é o Gombrich. Essa é a capa antiga, hein? Essa é a capa antiga. Esse é o Gombrich. História da arte do Gombrich. Tem razoável ilustração, mas isso hoje não é necessário. Você tem internet, é uma maravilha. Você faz a busca separada. O Jansson, esse é imenso. Este aqui, ele é muito grande. Tem muita informação, ele é bastante ilustrado e, enfim, ele é bem recheado. Aqui tem aquele que eu disse que hoje existe um volume só. Eu tenho em 2, que é o Hauser. São 2 volumes do Hauser. O da pré-história até o Renascimento e depois até a arte contemporânea. Quer dizer, contemporânea assim, vamos dizer, depois da arte moderna, porque não vem até nossos dias, porque ele faleceu e não tinha. Existe também um Jansson mais compacto. Esse Jansson, sabe esse grande? Esse aqui é um resumo daquele grandão. Esse aqui. História da arte do Jansson. E tem, para a arte contemporânea, eu mencionei outro dia, esses papeizinhos são anotações que eu estou fazendo consulta e eu ponho um papelzinho para me lembrar a página que está. Esse aqui, História da Arte Contemporânea do Fusco, do Renato Fusco. É este que outro dia alguém me perguntou sobre a possibilidade de ter um curso não cronológico. Ele não faz cronológico, ele separa, mas é só arte contemporânea. Na arte antiga, não é possível. Nós temos que estudá-la cronologicamente. Eu faço essa ressalva, e mesmo assim, ele não estuda um ponto estanque, ele pega diversos movimentos separados e une para discuti-los juntos, mas numa ordem também crescente. Era isso que eu queria informar vocês. Que maravilha, que maravilha. Quem aí gostou dessas dicas de livro do professor e coloca a mão na consciência e fala, eu vou ler tudo isso ou eu vou aprender direto com o professor, pegar um atalho, né, pegar uma rua mais paralela e já cair direto na história da arte com quem já atravessou tudo isso, né? Claro, você pode comprar todos esses livros, gastar cerca de 1.000, 2.000... Não, mas esse aqui é só esses traduzidos em português. Só os traduzidos para português. O professor Dante fala várias línguas, já lê também em outras línguas. Você pode comprar todos esses livros só para começar, tá? E ler tudo, gastar uns 10, 15, 20 anos só lendo esses livros, estudando, né? E depois aprender a história da arte, ou você pode fazer o curso do professor Dante e pegar um atalho e cair direto na fonte.